Hoje nós vamos conversar sobre saúde para toda a família, mas com a nossa atenção voltada à saúde masculina. E um tema hoje que ainda causa muitos receios, tabus e algumas vezes o próprio preconceito que ainda existe na sociedade sobre este tema pode gerar conflitos no relacionamento, dificuldade para os casais. Nós vamos falar hoje sobre infertilidade e sobre quais são os fatores e os hábitos que levam à infertilidade masculina, porque este é um dos grandes preconceitos que foram construídos e que a gente precisa derrubar. Quando um casal não consegue ter um filho, a culpa, entre aspas, ou a infertilidade não é sempre da mulher. E a gente vai falar sobre isso ao longo do programa hoje. Quais são as doenças? Quais são os hábitos de vida que podem comprometer a fertilidade masculina? E para nós esclarecermos mais sobre esse assunto da infertilidade e os hábitos do dia a dia que podem estar aumentando a chance de infertilidade na vida de um homem, recebemos nosso convidado, o Dr. Danilo Galante, urologista, especialista em urologia pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, com pós-graduação em cirurgia robótica pelo Hospital Oswaldo Cruz. Doutor, boa tarde. Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Doutor, vamos nos sentar já, por favor. O doutor Danilo também é doutorando na Faculdade de Ciências Médicas da USP, Universidade de São Paulo, e atua como urologista no corpo clínico dos hospitais Alemão, Oswaldo Cruz e São Luís. Doutor, muito obrigada. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Poder falar de um assunto tão bacana e tirar as dúvidas aí dos telespectadores. O doutor vai falar para a gente muito sobre como chegam essas dúvidas no consultório. Mas para você ter uma noção do que a gente vai falar hoje, as pesquisas afirmam, as pesquisas da medicina reprodutiva apontam que dos casos de infertilidade, 40% acontecem na saúde da mulher, 40% acontecem com o homem e 20% ficam ali entre os dois associados ou que não se identifica exatamente qual é o problema que leva à infertilidade. Mas isso, doutor, já se reflete no comportamento dos homens, por exemplo? Os homens ainda têm dificuldade de pensar em infertilidade e falar sobre esse assunto? Tem, com certeza tem. É muito comum as mulheres procurarem ajuda, né? Elas irem em ginecologista, elas cuidarem da saúde delas, fazerem um check-up anual delas. Para o homem isso ainda é uma dificuldade, procurar ajuda. Muitas vezes é a própria ginecologista que pede para a mulher solicitar o homem que venha no urologista e aí sim ele decide vir, nem sempre é por conta própria. Tem um empurrãozinho da família, um empurrãozinho da esposa. Eu acho que eles têm vindo mais, eles têm procurado mais, eles têm se interessado mais pelo tema, tanto de doenças quanto de infertilidade, né, que é bem uma disfunção, não sempre ligado a uma doença, mas eles têm vindo mais, acho que eles têm aceitado mais a situação e entendido que realmente essas proporções são corretas, é isso mesmo, esse dado que você tem, já tem pelo menos uns 15 anos que se fala disso. E não mudou? E não mudou, né? Então, o que dá responsabilidades iguais para todo mundo, então é mais ou menos isso, um terço do homem, um terço da mulher, um terço dos dois. Ou seja, o homem está responsável por 60%, porque ou é 30% sozinho, ou é 30% com a esposa. Então, ele acaba tendo que ser investigado na maioria das vezes. Antigamente, a gente via as mulheres reclamando muito quando chegavam em casa e falava assim para o marido, olha, a gente não está tendo filhos, mas o problema não é comigo, o problema é com você. E a gente, lendo relatos de mulheres em revistas, redes sociais, até conversando com elas, que elas tinham muita dificuldade ainda de que o homem aceitasse isso, porque até um tempo era só um problema da mulher. Isso já mudou? No que você vê no dia a dia? Mudou. Isso é uma situação que a gente vê bastante na história, nos filmes, quando vai se relatar de reinados. Então, tinham reis que trocavam de esposa, porque eles não conseguiam ter filhos, eles achavam que o problema era com a esposa. Então, isso é uma coisa muito histórica. Né? Não de agora. Não de agora. Então, e às vezes o problema era com ele mesmo, ele não ia ter filho nunca. Né? Os homens, eles têm procurado, sim, eles têm achado que a situação pode ser com eles, então... Esse preconceito, esse tabu já está sendo vencido. Tá, porque eles têm, eu acho que estudado mais o tema também, eles têm olhado, tem a internet, tem o Google, que em um clique aparece o que você quiser, nem sempre as informações estão corretas, mas enfim... E eles já perceberam ou já aprenderam que sim, o problema pode estar com eles.
Na verdade, tem homens que até acham que o problema está com eles antes de investigar na mulher. É até uma inversão. Já pesquisam primeiro. Eles já pesquisaram, então, às vezes, antes de, entre aspas, culpar, a questão não é de culpa, mas sim onde está aquela característica, né? Às vezes eles já chegam dizendo, olha, minha esposa nem foi no ginecologista, mas eu já estou querendo fazer minha avaliação. Uma coisa que eu não via isso quando eu me formei em uro, mas eu estou percebendo que os homens estão fazendo uma avaliação prévia, inclusive antes de casar. Então, tem bastante homem que vem no consultório dizendo, olha, eu vim aqui porque eu quero saber como é a minha fertilidade. Mas você está pensando em ter filhos? Não, nem pensei a respeito, mas eu já estou pensando em casar. Então eu quero já saber como que é a minha fertilidade. Então é uma preocupação que muitas vezes vem do homem, às vezes noivos, às vezes namorados. Aquele check-up antes de casar, que agora inclui inclusive check-up de saúde. E eles querem também, não dá para pedir um espermograma, né, que a gente vai falar do espermograma. Não dá para avaliar o espermograma? Sim, vamos falar disso também, isso é função do urologista, né? É uma mudança de postura que é muito saudável, porque a gente tem estatísticas e no programa várias vezes a gente já falou sobre isso, que o homem sofre muito com algumas doenças porque demora muito para procurar ajuda ou porque tem uma resistência a fazer os tratamentos, acaba dependendo do empurrãozinho ou empurrãozão da família e da mulher. E isso que o doutor tem falado sobre essa mudança de postura é muito importante. Agora, mudando um pouquinho o foco da conversa, doutora, a gente sabe que a mulher, quanto mais envelhece, menos fértil ela fica. A gente sabe que quanto mais velha a mulher, mais dificuldade tem de engravidar. Com o homem acontece o mesmo processo? Ou não? Não é idêntico o processo. O que a gente percebe é que com o envelhecimento a fertilidade não é idêntica. Então, um homem de 18 anos ele não é tão fértil quanto um homem de 80 anos. Por quê? Ao longo do tempo, ele vai sofrendo algumas alterações, algumas deteriorações, ou seja, ele vai acumulando algumas doenças, por exemplo, vai ficando hipertenso, diabético, obeso, vai tendo várias coisas que a gente ainda vai falar mais para frente, que com o passar do tempo vai sofrendo cirurgias, traumas, e isso vai piorando gradativamente a fertilidade dele. Em tese, o homem ele tem uma capacidade de ter filho o resto da vida, né? Porque a produção de espermatozoide pelo testículo ela é contínua. Diferente da mulher que já tem uma programação feita ao nascimento, ela tem um número de óvulos que já tem uma projeção para aparecer, para cada mês ter uma ovulação, e a partir do momento que terminam esses óvulos, perto dos 40, 42, 43, vem a tal da menopausa junto e aí termina a fase fértil dela. O homem ainda permanece com isso, mas não dá para falar também que a fertilidade de um rapaz de 18 anos é idêntica de um senhor de 70. Mas não tem esse rompimento igual a mulher, que não tem como alterar essa quantidade de óvulos e tem uma data final. No caso do homem, não. Não, e nem a pressa de chegamos perto dos 40, precisamos ter filho, que a gente vê isso com mulher, né? Com certeza. Agora, quando a gente fala de envelhecimento, de alguma forma a gente está falando também na mudança da saúde desse homem. E isso sim vai interferir na fertilidade dele. É isso que o senhor está falando, que o envelhecer não altera a produção de espermatozoide, mas a saúde dele fica diferente e aí pode comprometer. Exato. É difícil você caracterizar isso toda vez que você quer provar alguma coisa em medicina, teoricamente você precisa de um trabalho que mostre homens saudáveis sem doença e homens com doença para conseguir fazer qual que é, comparar. Você dizer qual é o problema que está levando. Não é tão fácil, né? Uma explicação que parece ser lógica é isso, você ter as doenças que vão sendo acumuladas. Lógico, eu falo também para os pacientes, o testículo também tem 80 anos, num paciente de 80 anos, o coração tem 80 anos, tudo tem 80 anos nele. Então, eu imagino, né, que o rendimento não seja o mesmo. Isso adiciona com os problemas que ele vai adquirindo ao longo da vida. Mas acho que é uma junção das coisas, né? Por isso que envelhecer de forma saudável é benéfico para toda a saúde. E a gente vai continuar falando sobre quais são esses problemas, essas doenças ao longo do programa. Doutor, qual é a relação dos hormônios masculinos com a produção de espermatozoides? Total. Né? A produção de espermatozoide ela depende de uma cadeia de hormônios, de uma produção de determinadas glândulas, né?
Então, tudo começa na hipófise, é uma glândula que está no meio do cérebro, que produz um hormônio, né, dois, na verdade, o FSH e o LH, que mandam mensagem para o testículo, e esse testículo estimulado, ele produz a testosterona. Então, se você tem disfunção tanto desse eixo de LH, FSH ou da produção de testosterona, você vai ter uma baixa da fertilidade. Por isso que a gente fala que os hormônios, eles têm uma ligação direta, tem outros hormônios que também vão alterar esses. Então, quando a gente vai avaliar um paciente, a gente pede vários hormônios além desses, porque às vezes um que está alterado, ele pode atrapalhar na função do outro. Mas a produção de espermatozoide, ela é fundamentalmente dependente de produção de testosterona. Para chegar nessa produção, você tem outras coisas que vão influenciar nisso. E a gente acredita que a infertilidade, ou a gente entende que a infertilidade é quando não acontece a produção dos espermatozoides ou quando a produção é pequena? O que é a infertilidade? Infertilidade, basicamente o que a gente chama de infertilidade é quando um casal não consegue ter filhos. A definição é muito mais simples do que a gente imagina. Primeiro que a infertilidade é conjugal, ela é do casal. Então, quando a gente fala a gente não fala que um homem é infértil, a gente fala que aquele casal é infértil. Mas que o problema pode estar no homem, na mulher ou em ambos. Então, quando a gente fala, esse homem ele é infértil, a gente está procurando alguma característica nele que leve a uma dificuldade de produzir espermatozoide. Então, assim, quando a gente avalia um homem, basicamente o exame principal chama espermograma. O espermograma ele é uma análise do sêmen do homem, então vai ver alguns fatores no sêmen dele, que aí entra o que você me perguntou. Tem o número principal disso tudo, é o número de espermatozoides, o quanto ele se move, que a gente chama de motilidade, e o terceiro é a morfologia, que é a cara do espermatozoide, o jeitão dele. Se você tem um paciente que o número é muito baixo, ou o número é normal, mas ele se move devagar, eles são muito parados, ou se eles mexem, tem um número alto, mas a morfologia, ou seja, ele é achatado ou ele não é completo, nessas situações, em todas essas situações, você pode ter uma função alterada de espermatozoide. Então, muitas vezes o paciente ele chega dizendo já assim, doutor, os meus espermatozoides estão devagar. O que eu dou para eles ficarem rapidinhos? Olha, a sua pergunta é complexa, Porque no fundo eu vou tentar melhorar o teu espermograma. Não necessariamente a motilidade. Doutor, eu vi no Google que eu tenho problema de número de espermatozoides. Não quer dizer muita coisa, Então, assim, a gente sabe que tem o espermograma normal, que tem tudo acima do padrão, a gente sabe que tem o espermograma zerado, que é aquele que você não encontra nenhum espermatozoide, e você tem toda uma faixa enorme de variações que o interessante disso é que isso não quer dizer que o paciente é infértil ou não. Então, a situação é, se um paciente vem com espermograma zerado, eu posso afirmar para ele, com esse espermograma você não vai conseguir ter filhos. Se o espermograma dele é normal, eu não posso dizer que ele vai ter filhos. Porque ainda tem toda a mulher para avaliar e às vezes a mulher também não acha nada e por algum motivo eles não conseguem ter filhos. Agora, está cheio de homens com espermograma alterado, seja de número, seja de motilidade, seja de morfologia, que têm filhos. Então, o fato de ser alterado também é interessante o pessoal de casa entender, nossa, meu espermograma veio alterado, eu sou infértil. Não. Tem muita gente com espermograma alterado, que tem filhos, não tem dificuldade, nunca terá. Então, a definição básica de infertilidade é um casal que tenta ter filhos por 1 ano e não conseguiu. É basicamente isso. Seja qual for o motivo, ele não conseguiu. Óbvio, sem métodos anticoncepcionais envolvidos aí no meio. Há muitas possibilidades que podem levar a essa dificuldade para engravidar. Como é que o senhor começa a pesquisar? Já que são tantas variações, como é que o senhor começa a investigar? Qual é o problema? A consulta, ela é sempre padronizada, Como qualquer consulta médica, a gente começa sempre com uma boa conversa, Então, a gente tem que conversar com o paciente bastante, não dá para
fazer 2, 3 perguntas e querer chegar a alguma conclusão. Então, nessa conversa inicial, a gente quer saber, por exemplo, se o paciente de pequeno ele teve algum problema com o testículo. Existe uma doença chamada criptorquidia, que é o testículo que não desceu, né? Se ele foi operado disso, se na infância ele teve algum tipo de problema, seja de testículo, tem cachumba, por exemplo, que o pessoal fala de descer a cachumba, que na verdade é uma alteração, é uma inflamação do testículo que também pode levar. A criança vai crescendo, você vai perguntando sobre doenças sexuais, se já teve alguma doença sexual, que isso pode alterar. Quais DSTs podem interferir na infertilidade? Doença como gonorreia, como clamídia, que são as tais uretrites, são bactérias que elas podem ascender para o testículo, tá? Tem muitas infecções de bactérias comuns que também dão infecção urinária, que podem dar as tais orquites, e isso pode dar uma alteração no testículo, muitas vezes irreversível, tá? Mais para frente, você tem uma faixa etária aí dos 20, 25, que é a faixa que você começa com alguns hábitos que podem atrapalhar, como fumar, beber, uso de drogas. Já está bem estabelecido que maconha, cocaína, isso afeta diretamente motilidade, inclusive, do espermatozoide. Que é um dos fatores, né, para conseguir ter um... O cigarro altera a motilidade. Tem o uso de anabolizantes, né, que é uma situação sempre perguntada e é motivo de várias e várias consultas. Já está comprovada a relação do uso de anabolizantes com a perda da fertilidade, Com doutor? certeza. Os anabolizantes, eles, na verdade, a maioria deles são compostos que tenham testosterona ou que alteram esse metabolismo da testosterona, né, essa cadeia de hormônios. O que acontece é que quando você põe dentro do organismo uma quantidade alterada de testosterona, acima do normal, o testículo entende que ele não precisa mais produzir testosterona, né? Então ele para essa produção e uma vez que você tira essa produção de uma vez, o testículo não volta a produzir testosterona. Então você tem uma produção própria do testículo muito alterada, porque entrou um outro fator substituiu externo. a função dele quase. O problema é que isso, em muitos pacientes, é irreversível, né? Então, isso existe tanto em pacientes mais idosos, quando você vai fazer reposição de testosterona, a gente já sabe que a reposição de testosterona pode dar infertilidade. Então, você tem um paciente de 50 anos, com testosterona baixa, e ele te procura para fazer, por exemplo, reposição, a primeira pergunta que eu falo para ele é: você ainda quer ter filhos? Uhum. Eu quero, eu penso ou não quero. Ok, porque existe a chance de, na reposição, a gente torná-la infértil. E muitas vezes não, 30% das vezes essa infertilidade é irreversível. Isso com doses baixas. Imagina doses altíssimas para levar a efeitos de aumento de massa muscular e essas coisas. Então, os anabolizantes, certamente, eles têm essas alterações, muitas vezes irreversíveis. Isso é um conhecimento importante porque hoje a gente tem uma sociedade muito voltada à questão do corpo, de ganhar massa muscular, da força. Muitas pessoas fazem isso sem o uso de anabolizantes, mas muitas pessoas, especialmente jovens, têm tentado usar essas substâncias para conseguir melhores resultados. Esse é um alerta importante, então, especialmente para os homens, que a gente tem que compartilhar, não é, doutor? Com certeza. A questão do jovem é que muitas vezes, na hora que ele vai usar um anabolizante, ele esquece que ele vai precisar da fertilidade daqui 5 anos, 10 anos. Diferente, por exemplo, do cigarro, que quando você vai combater o cigarro, é difícil você convencer alguém que ele tem um risco de câncer quando ele tiver 60 anos. Muitas vezes ele fala: com 60 anos é outra vida, não estou preocupado. Fertilidade não, é daqui 5 anos, daqui 10, com 30 anos, normalmente ou já tem filho ou está querendo, está pensando, e é aí que você começa a ter esse tipo de problema. Então, toda vez que for pensar em anabolizante, pensa seriamente que isso pode afetar, não só pode dar outros problemas, mas a fertilidade é diretamente associada a isso. Doutor, você falava sobre as doenças que podem acontecer na infância, sobre os hábitos, especialmente na fase da juventude, ou tabagismo, uso de drogas, álcool, anabolizantes.
O que mais que o senhor vai procurar? Quais são as outras doenças que podem estar associadas também à infertilidade? Vamos lá. Outras doenças, a gente tem qualquer tipo de alteração do corpo que leve aos tais, a um tal estresse, seja estresse psíquico, seja estresse que a gente fala oxidativo, né? Ele altera a função do testículo, altera a função da parte hormonal. Então, quais são essas doenças? Diabetes, hipertensão, alteração de lipídios, de colesterol, obesidade. São várias doenças, tá, que podem levar a uma alteração da função do testículo. Teve uma pergunta aqui. Sim, que a gente já responde também. Vou repetir, é do Pedro Silva, de Campinas, que pergunta se o estresse pode causar infertilidade. Aqui eu imagino que o estresse é do jeito que a gente fala mesmo no dia a dia. O nervosismo, a ansiedade, a irritação. Deve ter um fator, sim. Não é um fator tão bem explicado pela medicina, por isso que eu digo que deve ter. Assim como a gente não explica muito bem os tais antioxidantes, tem várias substâncias, né? Que é uma pergunta que muitos pacientes fazem. Tem alguma coisa para comer? Algumas castanhas, alguns chás, eles têm esses fatores antioxidantes, que na verdade eles são fatores protetores que vão melhorar a função oxidativa, e o estresse é uma situação que potencialmente pode aumentar essa questão oxidativa, então os antioxidantes estariam tendo esse mesmo papel. Culpar o estresse único e exclusivamente por qualquer problema nosso, talvez seja um exagero, a não ser que esse estresse ele leve a uma alteração psicológica, como uma depressão, uma ansiedade. E aí entra também na nossa investigação medicações, né? Porque os pacientes com ansiedade, com depressão, ele